Jeremias capítulo 18, no versículo 1, acompanha comigo em nome de Jesus. Jeremias 18, capítulo 1. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou em suas mãos, e ele tornou a fazer dele outro vaso. Repita comigo: outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava lhe fazer. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer a minha voz, então eu mudarei de ideia o quanto ao bem que eu havia prometido fazer. Feche seus olhos nesse momento. Pai querido e Pai amado, Todo-Poderoso, aqui em Tua presença, nós Te agradecemos por esse momento, de receber a Tua palavra, de receber aquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas. Pai, fala aos nossos corações nessa noite, que nós possamos ser tocados, transformados, Pai, direcionados por Ti, Senhor. Nos dá destino nessa noite, Pai, em nome de Jesus, para que nós possamos viver o propósito que o Senhor nos confiou fazer, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluia. Sente glorificando ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, quando eu trago essa palavra aos nossos corações, eu quero trazer primeiro o contexto histórico daquilo que o Senhor quer passar aos nossos corações nessa noite. Jeremias, um profeta de Deus, estava ali naquele momento, sendo levado a uma visão com o Senhor. E o Senhor, Ele trouxe Jeremias ali a olhar um oleiro, a casa de um oleiro. É engraçado que a gente vê essa referência à casa do oleiro, e a gente vê algo que é sujo, algo que é lamento, algo que ali a gente muitas vezes não dá muita importância. Só que Israel passava por um momento crítico de desobediência a Deus, e o Senhor, Ele não desiste dos seus filhos, o Senhor, Ele direciona os seus filhos, amém? Talvez você tenha passado por algumas situações nas suas vidas, que o Senhor, Ele quer te direcionar a viver um propósito diante de Deus, mas tem entendimento de uma coisa: as coisas não são da forma que a gente quer, mas sim da forma que Deus quer. Porque se fosse do nosso jeito, irmão, o nosso jeito é cheio de falha, o nosso jeito é cheio de problemas, o nosso jeito não é bom muitas vezes. Muitas vezes a gente pensa que sabe o que quer da vida, mas só Deus tem a certeza da realidade daquilo que Ele quer realizar em nossas vidas. Então só Deus tem os planos perfeitos que nós precisamos viver, e esses planos de Deus são os planos que nós temos que viver. Que a palavra de Deus vai falar lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, para que nós não possamos se conformar com esse mundo, mas deixar a mente ser renovada, para que nós possamos experimentar os planos de Deus, que são bons, agradáveis e
perfeita vontade de Deus em nossas vidas.